As agências reguladoras foram, se não me falha a memória, uma criação do governo Fernando Henrique. A finalidade delas é controlar o desempenho, principalmente dos serviços concedidos, isto é, dos serviços que o poder público passa para a iniciativa privada. Principalmente a função é essa. Por que foram criadas? Porque todos sabem que tudo que é de iniciativa do governo tem viés político. E uma concessão de serviço público não pode ter viés político. Isto é, a concessionária tem que cumprir os regramentos da concessão. Então, as agências reguladoras existem para isso. Agora, para que a função delas seja desempenhada devidamente, é fundamental que elas tenham diretores que sejam técnicos na área respectiva, na área de abrangência da agência, para livrar a agência de decisões políticas. Quem nomeia os componentes das agências é o presidente da República, no caso das agências federais, e estas nomeações elas têm que ter a aprovação do Senado. Pois bem, não demorou muito para que esse caráter de isenção, de independência das agências ficasse prejudicado, pois mesmo a lei falando em exigência de técnicos nos cargos, eles acabaram sendo ocupados muitas vezes por políticos. Isso acabou destruindo a finalidade. Esse defeito continua até hoje. O país tem uma porção de agências reguladoras. Só para dar um exemplo para as pessoas que não estão dentro do assunto, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é uma agência reguladora. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é outra. A Anvisa é outra Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso fora as estaduais e as municipais, que também podem existir. O que está acontecendo é que, em razão da intromissão política nas agências, além de desvirtuar o seu papel, elas ficam prejudicadas até pela ausência de nomeação de cargos vagos. Por exemplo, nas agências do governo federal, há hoje 60 posições que são de membros das agências. Pois bem, dessas 60 posições, mais de 23 estão ou vagas ou ocupadas por suplentes. Isso prejudica o trabalho das agências. É muito difícil a gente escapar de uma situação dessas, porque essa quantidade de agências com cargos vagos decorre do desinteresse político do presidente da República, no caso das federais, de fazer nomeações, porque ele depende da aprovação política para a regularização da ocupação do cargo. Eu falei que é uma situação difícil de ser consertada, mas precisa ser consertada. Agora, é muito importante, não somente o Executivo Federal e os senadores terem um pouco de bom senso, como a população, principalmente pelas entidades, pela sociedade civil organizada, cobrar o cumprimento dessa exigência de os membros das agências serem pessoas técnicas habilitadas
para a área. Senão, vai continuar tudo como se não existissem as agências. Até a próxima.